Se você entendeu como será fixado o procedimento no ordinário, sumário e sumaríssimo, agora você precisa entender como se dá o processo. Eu inicio o processo através de uma denúncia ou de uma queixa, certo? Essa denúncia ou queixa ela pode ser recebida ou pode ser rejeitada. Então, o primeiro desenho que tem que ter na sua mente: como que eu inicio o procedimento ordinário ou sumário? Através de uma denúncia, lembrando da figura do MP, ou através de queixa quando é um crime particular. Então, queixa, aqui eu vou usar nomenclaturas como querelante, aquele que solicita, que faz a queixa, querelado, contra quem se faz a queixa, denúncia, denunciante, aquele que está denunciando, e denunciado, contra alguém que eu estou denunciando uma determinada situação, tá bom? Quando o juiz recebe essa denúncia ou queixa, ou melhor, quando ele vê a denúncia ou queixa, ele pode aceitar ou rejeitar. Se rejeitar, você já vai gravar aqui: ajoelhou e reze. Reze no sentido, recurso sentido estrito, tá? Então, qual o recurso cabível contra a rejeição de uma denúncia ou queixa? Reze, recurso sentido estrito. Essa é a ideia central. Venham comigo no artigo 395 e observem que ele estabelece o seguinte: olha, a denúncia, lembrando que no vídeo passado eu finalizei dizendo o seguinte: aplica-se aqui, ó, as disposições do 395 a 398, que o Alex vai ensinar agora, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, tá? Todos, ainda que não regulados nesse código. Então, olha que interessante. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Nós já estudamos o que é inepta lá no processo civil. Lembrando que inepta é uma ação, uma análise de que a ação não decorre logicamente dos fatos. A pessoa fala, mas no final ela não apresenta o seu pedido. Então a petição é inepta. Quando falta pressuposto processual, pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Então falta pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou ainda, falta justa causa para o exercício da ação penal. Aqui eu não vou ficar discutindo com vocês o que seria pressuposto, condição de exercício ou até mesmo justa causa, porque eu entraria num aspecto teórico que não se faz importante para a nossa prova do processo penal, tá bom? Então vamos gravar o seguinte: quando que a denúncia ou a queixa será rejeitada? Quando ela é inepta, quando falta pressuposto processual, condição da ação, ou falta justa causa. Para entrar com o processo penal tem que ter uma justa causa, tem que ter um motivo. Estabelecida essa regrinha do 395, eu ainda digo a você que, olha que interessante, 396. No 396, ele coloca para nós a seguinte regra, olha que linda. No procedimento ordinário e sumário, observem, então, que nós não temos aqui o sumaríssimo. Eu estou falando de procedimento ordinário, eu estou falando de procedimento sumário, porque o sumaríssimo tem um requisito próprio. Oferecida a denúncia ou queixa, se o juiz não rejeitou, e quando que ele rejeita? Ele rejeita aqui, ó, 395. Mas se ele não rejeitou, ele recebe e ordena a citação do acusado para responder por escrito no prazo de 10 dias. Atenção, no processo penal, eu faço a citação para que ele compareça a uma audiência de conciliação. Vem comigo. No processo civil, eu faço a citação para ele comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, que se não tiver acordo, ele tem que propor uma defesa em 15 dias. Aqui no 396, ele está dizendo o seguinte: olha, cabe ao acusado no procedimento ordinário e sumário responder, né, contra a denúncia queixa que foi feita. Ele vai responder no prazo de 10 dias, ou seja, a defesa dele é no prazo de 10 dias. Então não confundir, porque no processo civil é 15.
E no parágrafo único ele estabelece que no caso de citação por edital, citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor. Porque se você fez a citação por edital, o processo está parado, lembra? Está suspenso, junto com o prazo prescricional. Se o processo está suspenso junto com o prazo prescricional, o que eu tenho que ter em mente? Que o prazo de 10 dias será contado a partir do momento que ele retorna. Essa é a ideia central. Retornou? Então está valendo aqui. Vamos utilizar o prazo de 10 dias, tá bom? É o que eu fixo aqui como regra no artigo 396, tá certo? Então, beleza. Rejeitou, 395. Não rejeitou, produz defesa em 10 dias, se for citação por edital, a partir do momento que ele comparece. Isso no procedimento ordinário e sumário, porque no sumaríssimo tem regras próprias, tá bom? Durante esse período que ele vai responder, nesses 10 dias, o que ele pode alegar na sua defesa? Né? O que pode ser alegado na sua defesa? É essa ideia que é estabelecida aqui no 396A. O que pode ser alegado na defesa? Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares. Lembra o que são preliminares? A gente viu isso lá no processo civil, no artigo 337. Tudo aquilo que vem antes de discutir o mérito. Ele pode alegar preliminares, alegar tudo que interessa à sua defesa, tudo que foi importante para a defesa dele, ele vai alegar. Ele pode oferecer documentos, justificações, ele pode especificar as provas que ele pretende e ainda ele pode arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária, tá? Então, ele pode, na resposta, arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas e pode, inclusive, qualificando ou requerendo sua intimação quando necessário. Tudo o que ele puder utilizar como instrumento de defesa, ele vai utilizar conforme a regrinha do artigo 396A. É isso que ele está estabelecendo para nós aqui, tá certo? Muito bem. O parágrafo 1º, ele não é da nossa importância porque ele vai falar de uma peça chamada exceção. A exceção, eu faço a propositura dela para alegar impedimento, suspeição e incompetência. Só que esses artigos aqui não estão no nosso edital, então, fora, tá bom? Agora, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que ele tem 10 dias para oferecer defesa, e se ele não apresentar a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constitui o defensor, o juiz vai nomear um defensor para oferecer, concedendo a ele vista dos autos por 10 dias. Observem que lá no processo civil, se a pessoa não oferece a contestação, a defesa, acontece o fenômeno da revelia. Revelia é a ausência de defesa e eu considero tudo como verdadeiro. Aqui, se ele não fez, ele é réu revel, certo? Só que automaticamente eu vou nomear um defensor. Então não há como alguém ser acusado, não há como alguém não ter o seu direito de defesa se automaticamente não tiver um defensor para representá-lo no processo, tá? Conforme estabelecido no parágrafo 2º aqui do artigo 396. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante e do assistente. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir sentença. Aqui é um princípio que nós chamamos de princípio da identidade física do juiz. Aquele juiz que teve contato com toda a parte de instrução, ele deve proferir a sentença, porque ele tem aptidão, ele colheu as provas, ele esteve diante das testemunhas, tá bom? No próximo vídeo eu vou desenhar então tudo que nós fixamos até agora do procedimento ordinário, tá bom? Não sai daí não, vem comigo.